Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom, né? Um dia chuvoso, um dia frio. Tem muito a ver com o que os irmãos cantaram com a água, onde também iremos falar da água da vida, que é o nosso Pai Celestial. O tema da nossa mensagem esta noite está intitulada como uma oferta de salvação, que na verdade Ele é a nossa salvação e se faz oferta a cada dia em nossas vidas. Eu agradeço a Deus mais uma vez por me dar essa oportunidade de assumir essa tribuna, principalmente na ausência do pastor da igreja, o pastor José Miranda, que também tem me confiado fazer essa obra. E eu agradeço a Deus e repito aos irmãos que cada vez é com temor e tremor que a palavra de Deus é eficaz. Nós somos falhos, nós somos frágeis, mas a palavra de Deus é forte. E o homem precisa estar fortalecido a cada dia para estar falando desse evangelho. Eu tenho pedido a Deus, orado muito, pelo fortalecimento de estar trabalhando com a sua santa e gloriosa palavra. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do Evangelho de João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7, capítulo de número 7. Vamos ler apenas dois versículos, o 37 e o 38. João 7, do 37 ao 38. Gostaria de convidar os irmãos a se colocarem de pé, em reverência à palavra do Senhor, essa palavra bendita e eficaz. Que diz assim a palavra de Deus no Evangelho de João 7, do 37 ao 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu gostaria que os irmãos repetissem todos juntos o versículo de número 38, em uma só voz. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua santa palavra. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor que és o nosso manancial, é a nossa água viva, é a água que cai do céu a cada dia. Não estou me referindo, Senhor, tão somente a essa água que mata a nossa sede física, mas sobretudo a tua água espiritual, ó Deus, que cai do céu a cada dia também, com muita eficácia, para a edificação da nossa vida. Ó Senhor, Pai Celestial, grande manancial, nós te pedimos em nome de Jesus, Senhor, uma bênção especial essa noite, ó Deus. Fala aos nossos corações através do teu servo, que está de prontidão para com a tua palavra. Me capacita, Senhor, porque eu não sei de nada, nós não conhecemos nada, tão somente o Senhor que tem nos preparado com o teu evangelho, que esse evangelho seja realmente reparador na nossa vida a cada dia. Abre o nosso entendimento, a nossa mente, os nossos corações para te ouvir esta noite, ó Deus. Que estejamos a cada dia sobre o teu barco, nesse manancial de águas vivas que tem nos edificado. Eu te peço, Deus, continua edificando a tua igreja, continua fortalecendo o teu povo na tua santa presença, continua cada dia nos aproximando mais de ti, Senhor, perdoando os nossos pecados, fazendo que estejamos andando na tua santa presença, contigo ao nosso lado, nos livrando, Senhor, como o Senhor tem nos livrado de tanta investida do mundo, que o mundo a cada dia tem uma oferta
de maldade, tem uma oferta de perdição, mas o Senhor vem se apresentar esta noite para comigo, para os meus irmãos, como uma oferta de salvação. Louvado seja Deus, a tua santa presença nessa igreja. Esta oração que eu faço e te agradeço, em nome do teu Filho Cristo Jesus, que reina e vive para sempre. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Como eu já falei para os irmãos, o tema da nossa mensagem, uma oferta de salvação. Na verdade, o Senhor é essa própria oferta. Irmãos, quando começamos a ler o texto, logo no início, no versículo 37, ele diz: no último dia, o grande dia da festa. Que festa é essa que o texto está se referindo? É justamente a festa dos tabernáculos, ou das tendas, como queira. Segundo o historiador Flávio Josefo, essa era a maior festa dos judeus, porque Flávio Josefo foi o maior historiador dos hebreus. Ele disse que essa foi a maior festa, era a maior festa, superando até a festa da Páscoa. Essa festa tinha uma duração de 8 dias. Irmãos, vão entender no decorrer da mensagem. E essa festa dos tabernáculos tinha 3 sentidos básicos, onde o povo celebrava, comemorava esta festa. Sentido histórico, sentido agrícola e o sentido profético. No sentido histórico, o povo comemorava o livramento que Deus tinha dado, retirando do Egito, naquele período, aqueles 40 anos de peregrinação no deserto. Era o sentido histórico. Porque o povo, quando ia caminhando pelo deserto, quando fazia suas paradas, habitava em tendas, tabernáculos, que eram as casas feitas nômades no deserto. Então, o povo aqui, evidentemente, já estava nas suas cidades, tinha passado há muito tempo já aquela trajetória dos tabernáculos, das tendas armadas no deserto. Então, o povo ia comemorar aquela grande vitória que Deus deu ao povo de Israel, retirando da escravidão. E eles passavam 7 dias com as suas tendas armadas em forma de tabernáculos, comemorando, revivendo aquela passagem pelo deserto. E era uma festa muito grande, mas ainda tinha um sentido agrícola. Em uma festa só tinha esses 3 sentidos básicos. O sentido agrícola, o povo comemorava também a colheita, a fartura, a grande colheita. Era de muita alegria, que justamente eles comemoravam a festa do tabernáculo no período da colheita. O povo estava ali agradecendo a Deus, eles devolviam aquela parte da colheita em forma de dízimo e agradecendo a Deus pela fartura que tinha caído do céu ali. Eles, apesar de muita incredulidade, de muito pecado, o povo, de certa forma, estava reconhecendo ali a grandeza de Deus. Portanto, tinha um sentido histórico, da caminhada do povo no deserto, tinha um sentido agrícola, mas ainda teria o sentido profético. Eles estavam esperando a era messiânica, vivendo a era messiânica, porque aquele povo ali esperava o Senhor Jesus. O Senhor Jesus já estava no seu meio, inclusive Jesus estava nessa festa, estava em oculto, na verdade. Se você ler aqui o versículo de número 10, capítulo 7, versículo 10, está aqui bem claro. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Eles não imaginavam que Jesus estivesse naquela festa. Ele estava esperando ainda o Messias, como uma boa parte dos judeus estão esperando até hoje. E aquele povo, na verdade, também vinha muito sofrido,
por conta do pecado. O pecado sempre foi grande na vida da humanidade. Não mudou só os tempos, mas o pecado continua assolando a humanidade. Esse povo aqui estava sob a opressão de Roma, do jugo de Roma, além do pecado, do jugo de Roma, da opressão. Eles viviam espremidos pelo comando do imperador romano e generalizavam numa situação muito difícil. Jesus, então, se apresenta a esse povo. Ele exclamou, como disse aqui o texto, convidou, gritou, se apresentou em alta voz. Quando exclama, se apresenta em alta voz. Interessante que nessa festa, ela durava 8 dias. No 8º dia, que era o dia, no último dia, o grande dia da festa, era o 8º dia. Tinha uma solenidade diferenciada, um acontecimento diferente. Os sacerdotes, eles enchiam as taças de água no poço de Siloé, levavam essas taças ao altar do templo, derramava sobre o altar, fazia isso durante 7 vezes, durante o último dia, que era o 8º dia da festa, e o povo acompanhava em procissão, gritando, comemorando, vibrando, cantando, com todo tipo de instrumento, tocando os instrumentos da época. Era uma grande festa, na verdade. Nós não precisamos mais de fazer essa procissão, porque nós temos a água da vida, que é Cristo Jesus na nossa vida. Ele está bem presente, é o socorro na nossa tribulação. A sua água é viva e eficaz. Nós podemos tocá-la a cada dia. Lembra, os irmãos, não estou falando dessa água que está caindo da chuva, não. Do seu poder, o poder espiritual, a sua salvação na nossa vida. Louvado seja Deus. Cristo tem sido bendito para conosco nesse sentido. E o texto aqui vai continuando. Levantou-se Jesus e exclamou. Eu já falei para os irmãos, ele gritou em alta voz. Ele deve ter gritado muito alto, porque era muita gente, uma grande festa, e não tinha microfone, não. Jesus clamou mesmo, exclamou, na verdade. Ele disse, se alguém tem sede, veja que aqui já parte de um convite, se alguém tem sede. Mas, irmãos, todo mundo ali teria sede de Deus. Por quê? Porque todos são pecadores. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Todos ali eram pecadores, como somos no dia de hoje ainda. Não mudou só o tempo. Então, todos tinham sede de Deus. E a sede é uma coisa ferrenha na nossa vida. Quando você sente sede, está com muita sede, e encontra água, um jarro de água, uma taça, um copo, você vai logo no manancial, vai logo saciar a sua sede. Se tiver alguém conversando ao seu lado, você deixa a conversa na hora para tomar água quando encontra água. E esse povo precisava encontrar a água do Senhor, a água que salvava. Muitas vezes nós trocamos a água. Agora eu vou falar da água mesmo, a água que mata a nossa sede, o líquido. Principalmente nesse tempo chuvoso, nesse tempo frio, quando acordamos de manhã, acorda sem sede, vamos dizer assim, e vai tomar um café, aquele café sacia ali nosso organismo, e de repente esquecemos da água, e o dia passa frio, chega meio-dia. Você também não tomou água, almoça e toma um refrigerante, toma um suco, passou despercebido sem tomar a água, e assim vai, toma outro suco à tarde, à noite, café novamente. Vem acontecer dias de a gente não tomar uma gota de água. Você já passou por isso? Estou falando que eu já passei por isso. Passo o dia, poxa vida, eu não tomei água hoje. Mas é o que acontece com a humanidade. Agora eu vou, o sentido espiritual. As pessoas bebem de várias fontes. Busca
todo tipo de fonte, saciar sua sede em todo tipo de fonte, e esquece da fonte principal, que é Cristo Jesus. Ele é o dono do grande manancial. E quanta gente tem perdido a sua vida por falta de uma atitude de querer matar a sua sede, a sede espiritual com Cristo Jesus. E então, como é que nós podemos saber se temos sede de Deus? Estamos falando aqui de sede, porque o texto fala de sede. Como é que você detecta na sua vida que está com sede de Deus? Através do incômodo do pecado. Se o pecado, meu irmão, que você comete, que supostamente você esteja cometendo, se ele estiver te incomodando, se ele estiver te envergonhando, você está sentindo sede de Deus. Porque o cristão, ele deve se envergonhar, se incomodar com o pecado, porque o pecado é uma vergonha na vida do homem. Aí justamente ele precisa trabalhar para estar se afastando do pecado a cada dia. A partir do momento que eu sei que eu estou cometendo um pecado e aquilo ali está me incomodando, me envergonhando, eu estou sentindo sede de Deus. Se alguém estiver pecando, estiver levando aquilo com naturalidade, infelizmente, não está sentindo a sede de Deus. Nós precisamos sentir sede de Deus. Queira sentir sede de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 42. Os irmãos cantaram agora há pouco em relação à coça. Salmo 42. Eu quero sentir sede de Deus. Eu preciso sentir sede de Deus. Veja no Salmo 42, versículo 1 e 2. Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Nós precisamos, temos necessidade e obrigação de sentir sede de Deus. Você precisa sentir o desejo da renovação de Deus na sua vida. Expressar esse clamor, que Deus habite na sua vida, que seja a sua fonte de salvação, diz o Salmo, como suspira a coça. A coça depende muito de água, porque a água para ela é difícil, ela é caçada pelos animais ferozes para devorar. A coça ela fica escondida, pastando escondida o tempo todo. Quando vai ao manancial, tem ali um jacaré para pegá-la, tem um leão, uma leoa, uma onça, seja lá que for um animal feroz querendo lhe devorar. Ela suspira, ela às vezes passa dias sem beber porque não pode chegar no manancial. Então ela tem um desejo tremendo de água, de saciar a sua sede. Esse deve ser o nosso desejo tremendo, de sentir sede por Cristo, sede de Deus na nossa vida. Que o inimigo das nossas almas também anda nos cercando, querendo nos pegar como um leão feroz. Nós precisamos nos afastar a cada dia desse pecado e, através do pecado, detectar que precisamos ter sede de Deus. Louvado seja Deus. Mas o Senhor Jesus, depois que exclamou, como ele diz aqui no versículo 37, ele fez um convite. Se alguém tem sede, ele sabia. Jesus sabe tudo, ele sabia que todo mundo tinha sede, todos os pecadores precisavam ter sede. Aí ele começa a dar ordenança, dar ordem. Ele disse: venha a mim e beba. Venha. É um verbo que está aqui no imperativo, ele está dizendo venha. Ou seja, ele estava se responsabilizando. Eu sou a água que pode matar a sua sede. Eu sou o seu manancial, venha a mim com autoridade. Essa mesma autoridade ele coloca nas nossas vidas no dia de hoje. Venha a mim e beba. Eu me garanto, eu me responsabilizo pela sua vida. Esse Jesus é maravilhoso. Ele, como o Rei dos Reis, se fez servo por você.
Ele, como advogado, se fez réu por você. Ele, a fonte da água, sentiu sede por você. Ele, como Deus Todo-Poderoso, desceu à terra para ser humilhado, para derramar seu sangue, ser escarrado, maltratado, decepcionado, envergonhado por você, por mim. Louvado seja Deus. É por isso que ele fala com autoridade, porque ele foi o único que ressuscitou, que subiu aos céus. Não há outro. Ele é a fonte realmente. Fez tudo isso por você e continua fazendo, sofreu por você. Mas ele se alegra também por você quando você vem a essa fonte, a fonte das suas águas. Ele dá uma ordem: venha a mim e beba. Aí ele continua no versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, aqui ele está falando com muita autoridade. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ô meu irmão, isso é um presente que cai do céu para a nossa vida. Você crê em Cristo Jesus? Glória a Deus. Então no seu interior está fluindo rios de água viva. Isso não é brincadeira não, é uma coisa muito séria. Vem nos convidar, nos convocar, nos alertar a levar o evangelho com muita seriedade. Que ele exclamou, veja que ele foi humilde, ele gritou, teve humildade, convidou, mas depois ele impôs a sua autoridade, e ele continua impondo até hoje na nossa vida, a autoridade do Pai Celestial, aquele que o único que pode salvar, é o único onde nós podemos matar a nossa sede. Glória a Deus, louvado seja Deus, ele deu essa ordem. Então, aí eu faço outra pergunta aos irmãos: como é que você pode ir a Deus? Através da igreja? A igreja é muito bonita, graças a Deus, os irmãos atentos. Não só existe a nossa igreja, é claro, várias e várias igrejas. Como é que você pode ir a Deus? Ouvir a Deus? Aqui na Igreja das Malvinas? Na Assembleia de Deus, na Presbiteriana, na Igreja Batista, na Igreja Católica, no Espiritismo, seja lá onde for. Como é que você pode vir a Deus? Jesus disse, só na pessoa dele. Ele disse, quem crê em mim. Ele é o único canal. É o único canal que podemos ir ao Pai, é ele. Está aqui, meu irmão, quem crê em mim. É a única fonte que podemos encontrar Deus na nossa vida. A Bíblia diz que ele é o único mediador entre Deus e o homem, é o único porta-voz. Portanto, um texto tão simples, tão conhecido, mas continue crendo nesse Cristo Jesus, você vai continuar transbordando no seu manancial de água viva, como diz o título aqui do texto, Jesus, a fonte da água viva. É só você continuar seguindo a ele, que você vai encontrar a fonte de água viva, que é ele, através do Pai Todo-Poderoso. Não é através de igreja. Graças a Deus nós temos uma igreja para o ajuntamento, para vivermos, na verdade, ajuntamento de membros para formar o corpo de Cristo, o tabernáculo antigo, lá da antiga aliança, que hoje é a igreja. Graças a Deus, nós precisamos estar na igreja cultuando, trabalhando o evangelho na nossa vida a cada dia. Precisamos da igreja, mas não é através da igreja que vem salvação, não é através da igreja que você vai ao Pai, é através de Cristo Jesus, Todo-Poderoso. Irmãos, infelizmente nós observamos que tem muita gente que tem sede de Deus. Você observa a cada dia pessoas que não querem nada com o evangelho, mas diz que ama a Cristo, que é de Deus, mas não tomam a atitude de vir buscar essa água da vida, de ir buscar a água da vida. Precisamos ter essa atitude de a cada dia
está buscando a água da vida, porque ele disse: quem crê em mim, se alguém tem sede de mim, venha a mim e beba. A água do Senhor é para ser bebida realmente, não é para você olhar, apreciar. Eu vim para a igreja só, eu vou ver o irmão, sei lá, o pastor fulano, o irmão cicrano pregar. Eu vou hoje porque ele está lá pregando. Não, eu vou hoje porque eu quero ver a irmã, eu quero me encontrar. Nunca mais eu vi a irmã, eu vou na igreja para ver a irmã. Não, você precisa sentir sede de Deus. A água é para ser bebida. Esse evangelho é para ser trabalhado na sua vida a cada dia. Portanto, meus amados irmãos, era esse o sentido dessa grande festa. E Jesus se exclamou, se apresentou ali, ele estava em oculto. E tiveram a oportunidade brilhante de beber a água da vida na presença do próprio Cristo Jesus. Primeiro ponto da nossa mensagem, eu gostaria de trabalhar um pouquinho, titulado o seguinte: o glorioso convite de Jesus. Vocês receberam o boletim, e eu fiz aqui a pastoral, que está aqui na capa do boletim. Aqui está o glorioso convite de Jesus. Em poucas palavras, que diz assim: o evangelho é um convite de Deus ao homem. Se você não sabia o significado da palavra evangelho, está aqui logo no início. O evangelho é um convite de Deus ao homem. Nós somos convidados a cada dia a trabalhar nesse evangelho bendito. E ele diz mais: é uma oferta de salvação, como eu intitulei a nossa mensagem, uma dádiva imerecida. Por quê? Porque nós não merecíamos estar aqui. Os irmãos conhecem claramente, nós não merecíamos. Se Deus se arrependeu de alguma coisa, foi de ter feito o homem. Então, esse evangelho é uma dádiva imerecida, nós não merecemos, mas pela fidelidade do Pai, pelo seu amor, como está lá em Números, capítulo 6, do verso 24 ao 27, quando ele exclamou ali, quando o Senhor exclamou sua bênção sacerdotal através de Arão e Moisés, do sacerdote Arão, ele disse, ele derramou sua graça, sua bênção sacerdotal sobre nossa vida, para dizer ao povo: o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o rosto sobre ti. Louvado seja Deus, que é uma dádiva imerecida, mas nós temos esse favor desse poder brilhante, que é o favor de Cristo Jesus. Ele diz mais que é um presente do céu. Irmãos, faça uma analogia na sua vida. Quantos presentes você tem recebido do céu? Todos os sentidos, em todos os dias de sua vida. Quantos presentes têm caído do céu para você? Eu tenho certeza, se você viesse aqui contar, seriam muitos. Mas o texto deixa bem claro que o maior presente do céu para com a nossa vida é o evangelho, na pessoa de Cristo Jesus. Ele é o verbo da vida, ele é a palavra que tem nos edificado a cada dia. Portanto, esse evangelho é um presente do céu. Aí diz aqui na pastoral, quando Jesus apresentou a sua oferta de salvação, conforme o evangelho de João, está aqui, o clamor não partiu do sedento, mas daquele que é a água da vida, Jesus. Veja que ele ofereceu ao povo essa água da vida, um oferecimento. Eu creio que ele esperava que o povo estivesse sedento por ele. Já tinha um relato que Jesus vivia, que Jesus pregava, que Jesus evangelizava. Os seus irmãos estavam aqui, conforme aqui o capítulo 7 nos informa. Seus irmãos estavam nessa festa, o povo conhecia a família de Jesus. Veja ainda, versículo 11 e 12. Eles sabiam. Versículo 11. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? O povo sabia que Jesus existia. Versículo 12. E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom. Outros diziam: não, antes engana o povo. Eles sabiam. O povo sabia. Então, em vez do clamor partir dos sedentos,
que, na verdade, quem precisava de Jesus era o povo. Não era o povo que precisava de Jesus, mas ele foi quem clamou, ele que é a água da vida, clamou pelos sedentos. Venha a mim e beba. Louvado seja Deus, que o Senhor tem misericórdia a cada dia da nossa vida. O Senhor nos convida a cada dia através do Evangelho. É o único capaz de descedentar os corações. Levanta a sua voz e oferece a maior de todas as dádivas, a água da vida. É a maior dádiva oferecida ao homem, à mulher, ao crente, ao não crente. É a água da vida. Porque nós, como crente em Cristo Jesus, cristão, não podemos nos acomodar, não. Essa água da vida é para estar sendo provada a cada dia. Jesus te convida para beber a água da vida todos os dias. Não é só aqui quando ele exclamou, não. Todo dia. É uma continuidade na nossa vida de precisar estar bebendo dessa água da vida. Louvado seja Deus. Aquele que bebe da água da vida, ele nunca mais terá sede. Está aqui em João também, capítulo 4, versículo de número 14, quando ele está ali debatendo com aquela mulher samaritana, porque ele pediu água àquela mulher, ela disse que o poço era profundo, sentiu dificuldade em dar água a Jesus. Ela usou um termo lá no grego que se chama frear, que tinha dificuldade em pegar a água. A água era de um poço profundo, uma água parada. Se você observar, se você já conheceu um poço, a água está parada ali, ela fica lodacenta, ela fica com lama, ela adquire sujeira porque tem água parada. Foi justamente o que Jesus quis informar aquela mulher, que a vida dela estava da mesma forma daquela água parada, lodacenta, cheia de pecado. Quando ele responde a ele a palavra pek, no grego, que quer dizer justamente isso, que está transparecendo ali a vida daquela mulher que já tinha casado várias vezes e não reconhecia, não teve a hombridade no início de reconhecer Jesus, só no final, quando ele realmente se apresenta. E muitas vezes nós ficamos parados, estabilizados, sem querer estar bebendo dessa água diariamente. É uma manutenção, eu repito, para fazermos em estar bebendo a água de Cristo Jesus. Quando você passa um dia, 2 dias, uma semana sem vir à igreja, sem estar cultuando a Deus, sem estar fazendo seu culto doméstico em casa, sem estar lendo a Bíblia, você começa a ficar muito parecido com a vida da mulher samaritana, com a água lodacenta, parada, com sujeira. Por quê? Com facilidade a sujeira vai entrando na nossa mente. Nós começa a ficar com a vida estagnada, parada, sem estar manuseando o Evangelho. Precisamos manusear esse Evangelho a cada dia. Realmente, uma oferta de salvação é um convite universal. Esse convite de Jesus é um convite universal. Por quê? Porque o Evangelho é oferecido a todos sem distinção. A Bíblia diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. Não faz. O Evangelho é para o branco, para o negro, para o pobre, para o rico, para o erudito, para o analfabeto, para o homem do campo, para o homem da cidade. É uma oferta universal, não faz acepção de pessoas. Quem faz acepção de pessoas é o próprio homem, infelizmente. No tocante ao racismo, né? Nunca deixou de existir o racismo, parece até um absurdo. Uma coisa que é trabalhada todo dia. O racismo ainda existe, a acepção de pessoas. Jesus ofereceu aqui para todos. Ele não colocou ninguém acima do outro, não, mais importante do que outro. Ele não favoreceu um e desfavoreceu o outro, não. Ele falou para uma multidão. Infelizmente, hoje nós temos, começa até mesmo pelas próprias autoridades nossas, homens letrados, que têm leis nas suas mãos, e faz descaso com a vida do ser humano,
faz acepção de pessoas, infelizmente. O nosso país favorece muito a classe alta, né? Quantas pessoas sedentas. Eu estou falando agora do descaso das nossas autoridades. Quantas pessoas sedentas estão sofrendo no meio da rua, sem moradia, sem nenhum abrigo, sem alimento, sem até o próprio vestuário. Então, o homem é quem faz a acepção de pessoa, mas aqui ele clama para todos, sem nenhuma distinção. Ele clama para aquele que estava abastado e aquele para que estava abatido. Evidentemente, tem uma grande população, uma grande multidão, uma grande festa. Tinha muita gente de bem com a vida, abastado, mas tinha aqueles sedentos, que estavam com suas cisternas rachadas, com as suas cisternas vazias. Aí eu estou falando espiritualmente novamente. Tinha uns abastados com o evangelho, porque a festa dos tabernáculos, com certeza tinha uma liderança, tinha sacerdotes, tinha grandes homens de Deus ali no meio, mas tinha muita gente que estava sedento, que estava também sem o abastecimento do Senhor, e ele fala para todos, sem nenhuma distinção, sem nenhuma acepção, porque ele é o manancial de todas as fontes. Louvado seja Deus. Precisamos, meu irmão, estar lutando a cada dia por esse evangelho. E aqui, ainda no boletim eu coloquei, depois de João 4,14, o convite de Jesus é uma expressão eloquente do amor de Deus. Quando ele nos convida, não é só com o intuito de salvar a minha, a sua vida, não. É uma expressão eloquente de amor, uma coisa transcendental, uma coisa grande. O amor dele por nós é muito grande. Ele faz o convite por amor, aquele amor que transborda no seu coração, que é o coração mais amoroso do mundo, é o coração do nosso Deus. É um sinal visível de sua graça. É um sinal visível da sua graça, como eu coloquei aqui. Seu grande propósito de nos salvar, a salvação realmente é uma oferta universal. Que estejamos acatando. Eu sei que você já acata, mas continue trabalhando, bebendo essa água da vida, que é uma fonte que jamais vai secar. No final eu vou lhe dizer por quê. Segundo ponto, o convite de Jesus exige rompimento existenciais. Para beber da água da vida é preciso sair de onde está, desintegrar-se de algumas coisas, de romper com alguma coisa, romper com status, romper com comodismo. Nós, às vezes, ficamos muito acomodados. Diz, não, eu já conheço a palavra de Deus, eu já conheço a Bíblia. Tanto faz eu ir para o culto, como não. Eu, em casa mesmo, eu estou cultuando a Deus. O homem está se acomodando. E quando fala daquele que não conhece a Deus, aí que o comodismo é maior e precisa tomar uma decisão, romper com obstáculos, com preconceitos. Tem muita gente que não serve ao Senhor por preconceito, por ignorância própria. Ah, eu nasci assim, vou morrer assim, a minha família fazia dessa forma. Muitas vezes não, nós precisamos romper com a família. Para servir a Cristo, precisamos até fazer um rompimento com a família. Eu fiz isso, eu sei que tem muitos irmãos aqui que também fez rompimento com a família, que eu tenho certeza que você tem parente até hoje, que não aceita porque você é crente, deixou de ir na sua casa porque você é crente, muito mal fala com você porque você é crente. Mas o apóstolo Paulo diz, que adianta o homem ganhar o mundo e perder a Deus? Então eu preciso ganhar a Deus, e infelizmente, essas pessoas, próprios parentes que não me aceitam como crente, eu só preciso continuar orando para que Deus um dia possa também tragar a sua vida. Então é preciso romper com obstáculos, com preconceito, estruturas que paralisam nossas vidas. Ninguém é naturalmente cristão, não. Ser cristão é um acontecimento mais dramático e mais belíssimo que existe aqui na face da terra.
Porque quando você está integrado ao cristianismo, principalmente no início, você passa por provações. Provações passamos a vida inteira, mas no início tem aquelas provações. O cristão passa por provação, passa por dificuldade, sempre existiu isso, mas é maravilhoso ser cristão. Ser cristão é ser aderente de Cristo, é ter Cristo na sua vida como seu manancial, como seu salvador. É o maior acontecimento que pode existir na nossa vida, mas preciso lembrar os irmãos que para ser cristão é preciso nascer de novo. O irmão Jarbas leu o texto de Nicodemos, e o Senhor Jesus explicou com meridiana clareza a Nicodemos que para ser cristão é preciso nascer de novo. Nicodemos era um mestre em Israel, mas o seu mestrado, o seu diploma, não estava servindo de nada porque ele não tinha ainda reconhecido que precisava nascer de novo. Nicodemo devolvia o dízimo, ofertava. Não imagine que só devolver o dízimo e trazer a oferta para a igreja é uma forma de você nascer de novo, não. Nicodemos conhecia tudo, era um homem que orava, jejuava, algumas vezes por dia. Mas tem muita gente que ora, jejua, mas ainda não nasceu de novo. Jesus Cristo foi no nervo ciático lá da sua alma e disse: para você ser cristão, você precisa nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Olha como ele envolve água. Por que ele envolve sempre a água quando ele fala no nascer de novo? Porque ele é o manancial, ele é a fonte segura da nossa vida. Não basta só nascer, ser chamado cristão. Ser cristão é gerado da divina semente. O cristão, eu e você, que nós somos cristãos, e tomara a Deus que quem está nos visitando esta noite também queira beber dessa fonte da água da vida. O cristão, ele nasce da divina semente, que é Cristo Jesus, Todo-Poderoso. Louvado seja Deus, que a cada dia ele seja a nossa divina semente, que nos dê essa oportunidade de estar bebendo da sua água. Para beber da água da vida é preciso romper com situações tradicionais, como eu falei agora há pouco. Infelizmente tem pessoas que se apegam à religião, à tradição da religião, e vai levando sua vida naquela tradição e termina não nascendo de novo. Por uma simples atitude, termina perdendo a sua salvação. É preciso romper com situações tradicionais. Jesus disse que aquele que não renunciar a tudo o que tem, não deixar pai e mãe por amor a ele, não pode ser seu discípulo. Então, irmão, se você se apartou de pai e mãe, dos seus irmãos, biologicamente falando, para ser discípulo de Jesus, você está no caminho certo. Eu não estou querendo dizer que você agora vai abandonar a sua família, seus entes queridos, porque você agora é discípulo do Senhor. Você tem que investir cada vez mais. Aí sim, tem que aumentar a sua investidura em relação à sua família que não conhece ao Senhor. Mas para ser discípulo do Senhor é preciso romper com essas barreiras tradicionais, como ele diz. Ele vai direto do ponto de Nicodemo. Para Jesus, uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Ele deixou isso bem claro a Nicodemos. E deixa bem claro para com cada um de nós hoje. Você é a pessoa do mundo mais importante para Deus, saiba disso. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Vou contar para vocês uma aplicação em relação ao valor que tem uma vida, ou vidas, como queira. Você já ouviu falar de um grande cineasta? Eu já falei isso um culto aqui, no culto dos jovens, essa aplicação. Um grande cineasta chamado Steven Spielberg. O maior cineasta do mundo, podemos dizer, na atualidade. Esse homem, ele fez aquele filme A Lista de Schindler e contou dramaticamente como
Vidas podem ser resgatadas até mesmo dentro de uma guerra. Saiba que, certa vez alguém fez uma pergunta um dia: onde estava o Senhor no período da Segunda Guerra Mundial, no período daquele holocausto? Eu te digo, meu irmão, que ele estava lá, ele estava presente, que ele é onipresente, pode estar em todo lugar. E saiba que, com a morte daqueles milhares, milhões de pessoas, só judeus foram 6 milhões mortos, mas o Senhor salvou vidas ali dentro. O cineasta Steven Spielberg, ele contou a história de Hitler, né, que foi aquele grande carrasco, aquele homem sanguinário, cruel, que matou milhões de pessoas. Mas ele conta a história de um nazista que, dentre aquele povo, foi um homem que se rendeu ao Senhor, foi um homem que reconheceu, era um dos oficiais de Hitler, que massacrava ali o povo, que escravizava, que matava na câmara de gás e nos paredões de fuzilamento. Ele não citou o nome desse homem, mas houve um nazista ali que era muito rico, era um oficial alemão muito rico, e no meio daquela guerra sanguínea, no meio daquela maldade toda, Deus tocou no coração daquele homem, e ele comprou vários judeus, pagou com seu dinheiro por muitas vidas, comprou e libertou daquela carnificina. Ele comprou várias pessoas e disse mais: para vocês a guerra acabou, vocês podem ir para casa, estão livres. Não foi por bondade de Hitler ter liberado, não, foi aquele homem que comprou. E quando terminou a guerra, esse homem voltou à sua vida cotidiana, à sua vida normal, estava lá em uma das suas fábricas. Quando ele estava saindo do expediente à tarde, chegou no estacionamento para pegar o seu carro, aquele carro valioso, um carro de luxo da época. Ele olhou para aquele carro e começou a chorar, dizendo: se eu tivesse vendido esse carro, eu tinha salvado mais 20 vidas no meio daqueles judeus. Ele olhou para um alfinete de ouro que ele tinha no seu terno, no seu paletó. Ele disse: se eu tivesse vendido esse alfinete, tinha salvado mais 2 vidas. Aquele homem valorizou uma vida. Ele soube valorizar, soube detectar que uma vida para o Senhor é a coisa mais importante do mundo. Então saiba, meu irmão, que você é a pessoa mais importante do mundo para Deus, porque Ele valoriza a tua vida. Não é à toa que Ele te chamou para beber da água dele, não. É uma oferta de salvação, sim. Graças a Deus, você já aderiu a essa oferta de salvação. Meu desejo é que os internautas que nos escutam, se alguém está nos visitando e que não conhece a Deus, e ainda não está bebendo dessa fonte da água da vida, não perca tempo, não deixe para amanhã. O dia de amanhã não nos pertence, diz a Bíblia Sagrada, que o dia de amanhã só pertence a Deus. Corra para beber desta água da vida, porque realmente Ele é uma oferta de salvação, é a maior dádiva, porque existe sempre festa no céu quando um sedento corre para Jesus. Há uma festa no céu muito grande, louvado seja Deus. Então, esse diretor aqui, ele contou essa história tremenda. Eu não sei qual é o relacionamento de Steven Spielberg com o senhor, não sei, mas ele contou essa história e que tem muito a nos trazer benefícios para a nossa vida, e que uma vida é muito importante. É por isso que ele clama, e ele continua exclamando, ele continua gritando. O clamor do Senhor ainda não parou na nossa vida, não, nem na humanidade, porque Ele ainda tem muitos propósitos para ser cumprido nessa terra. Há muitas pessoas que precisam ser salvas ainda, e muitas vezes depende de mim, de você. Você tem uma participação especial nessa água da vida, porque você está ouvindo e tendo a consciência que Jesus está chamando. Se alguém tem sede, vem a mim e bebe. Eu tenho certeza que você conhece alguém também que tem sede, que precisa beber dessa água. E a salvação depende do Senhor, mas Ele não nos coloca como instrumentalidade no sentido do evangelismo, no sentido de estar salvando a nossa vida. A vida sem Cristo é uma vida árida, como o deserto,
onde falta água, reina a morte, mas onde tem a água da vida, floresce, cheia de exuberância. Veja bem, quando eu estava no seminário, estudando, fazendo o curso de teologia no seminário, nós pagamos uma cadeira chamada Geografia Bíblica. Eu me deleitei muito nessa matéria porque nos ensinou a trajetória bíblica, onde aconteceu toda a trajetória bíblica, na verdade. Nós estudamos sobre o Egito, que aconteceu, uma grande trajetória bíblica, o povo de Deus foi tirado ali do Egito. Irmãos, a terra lá do Egito, apenas 4% é agriculturáveis, ou seja, que trabalha a agricultura, só 4%, 96% é seca, é árida, não serve para nada. Como é que esse país sobrevive? 4% apenas de terras agriculturáveis. O presente do Nilo, o presente que Deus deu àquele povo, o rio Nilo. O rio Nilo, quando sai rasgando ali com suas águas nas entranhas do deserto do Egito, onde ele passa, ele transmite vida, transborda vida, porque o povo trabalha nas margens do rio Nilo. Da mesma forma, é a nossa vida. Se você não deixar, que é preciso que a gente estejamos abrindo o nosso coração. Se você não abrir o seu coração para esse manancial da água do Senhor penetrar no seu coração, você vai continuar seco e árido, igual ao Egito. O Nilo é um presente para o Egito. O povo sobrevive através das águas do Nilo. E Jesus Cristo está se apresentando aqui como um presente para a nossa vida. Venha a mim e beba se você tem sede. Ele é o nosso Nilo, o grande Nilo, ele é o tudo na nossa vida. Quando a água dele entra nas entranhas do nosso coração, através do Espírito Santo de Deus, a nossa vida é transformada e vai continuar sempre se transformando a cada dia. Porque a nossa vida diária, existe uma manutenção diária da nossa vida, o Senhor trabalha diariamente na nossa vida, milagres acontecem na nossa vida a cada dia, saiba disso, mesmo sem você perceber, sem detectar, mas milagre acontece na sua vida a cada dia. Então saiba que onde há água, há vida, e Jesus se apresenta como a água da vida, na verdade, para inundar o teu coração. Louvado seja Deus. O rio pode transformar um deserto em um pomar. Quando eu estudando ainda lá sobre a geografia bíblica, eu não tirei a cabeça nem um minuto, que aquilo é uma coisa fantástica. O deserto do Sinai, lá em Israel, esse é que é seco mesmo, esse é que é árido, é super seco. Jamais brotaria vida naquele deserto, ou brota vida sem água penetrar naquele deserto. Mas os israelitas, eles encanaram água e levaram água ao deserto do Sinai. E nós vimos até uma foto lá nos estudos. É incrível. De um lado, seco, torrado, não tem uma folha verde de nada, só deserto. Do outro lado, no mesmo deserto, está um pomar de laranja tremendo, uma coisa linda, porque a água penetrou naquele deserto. Então saiba que, se você continuar deixando que essa água de Cristo penetre na sua vida, jamais a sua vida vai ser desertificada. Louvado seja Deus. Deus usa instrumento, Ele usa até a natureza. Ele usou ali o deserto para mostrar que tem vida de um lado e da outra vida sequidão, não tem água. Porque onde Ele coloca a mão, onde Ele coloca o seu manancial, assim há frutos. O fruto cresce. Não é à toa que está acontecendo agora, Ele está derramando as suas águas. E os homens aí, irmão Carlinhos, irmão Gerson, estão lutando, trabalhando lá na sua roça, e a plantação está ficando um jardim maravilhoso, não tá, irmão? Louvado seja Deus. É a água de Cristo na nossa vida. Da mesma forma, Ele quer que você esteja transbordando como um jardim fluido, frutificando a cada dia.
Nós precisamos frutificar, que essa água não é uma água parada, estagnada, lodacenta, não. É uma água que corre. Vamos voltar ao texto novamente, versículo 38. No finalzinho, ele diz: seu interior fluirão rios de água viva. Veja que ele falou a palavra rios no plural. Está no singular, não. Rios, é manancial. É muita água. O rio de Jesus não é um filete de rio, não é um riacho, não é uma grota. Não sei se os irmãos conhecem essas palavras. Filete, riacho, grota. Aqueles rios temporais que seca num ano, depois enche novamente no outro ano, chama-se rio. Eu vi isso quando estava lá no primário, os rios temporais. Ele é um rio perene que corre 24 horas por dia na nossa vida. As águas do rio de Deus nunca secam. É um manancial transbordante, como ele falou aqui, rios de água viva. Ele tem abundância para você, ele tem fartura para você. Não é um rio qualquer que seca e você não pode plantar mais nada e que não tenha água para socorrer a sua lavoura, para inundar o seu... Não, ele é um rio perene, manancial transbordante na nossa vida. Louvado seja Deus. Precisamos nos encher dessa água da vida. Através de um momento que você se enche dessa água da vida, o Espírito Santo ele começa a encher você. Louvado seja Deus. Para concluir, eu vou contar outra aplicação de um pastor chamado John Eide. Esse homem era inglês, um pastor inglês. John Eide, ele viajava em um grande navio para a Índia, para praticar missões na Índia. John Eide era um pastor renomado, um grande teólogo, homem muito conhecedor, e ele estava se especificando em fazer missões. E justamente ele estava indo para a Índia fazer missões, para se consagrar como missionário. Ele já era um grande homem de Deus, mas ele queria trabalhar na área missionária, de visitar países, pessoas carentes lá, precisando ouvir a palavra de Deus. E John Eide pegou o navio e foi para a Índia, se consagrar como missionário. De repente ele recebe um telegrama nesse navio. Não é uma carta não tem como chegar no navio, não, um telegrama. E esse telegrama, quando ele abriu aquele envelope que leu, tinha apenas uma frase, e disse: John Eide, você está cheio do Espírito Santo? Ora, esse homem esbravejou: claro que estou cheio do Espírito Santo, eu sou um pastor renomado, eu sou um homem conhecido no mundo inteiro, eu sou um grande teólogo, eu apenas vou me consagrar como missionário, mas eu estou cheio do Espírito Santo. Só que ele não estava. João Eide pegou aquele bilhete ali, aquele telegrama, amassou, colocou no bolso, foi lá para o apartamento lá do navio, no local onde ele ficava acampado. De repente, quando ele entra, tranca lá a porta do, podemos dizer, do quarto do navio, não sei. Esse homem começa a cair a ficha. Ele começa a perceber que ele não estava cheio do Espírito Santo. Muitas vezes, irmãos, não é o fato de você ter sabedoria, conhecimento, querer se exaltar. Não existe esse negócio de se exaltar na presença do Senhor, principalmente no Espírito Santo de Deus. Esse homem começa a chorar, ele cai em prantos ali dentro daquele quarto, começa a pedir perdão a Deus, que ele não estava cheio do Espírito Santo. A pergunta lhe incomodou. Aí eu pergunto a você: você anda cheio do Espírito Santo? Se você não estiver cheio do Espírito Santo, faça como João Eide, se ajoelhe, se quebrante, faça uma adoração ao Senhor e peça para Ele lhe encher do Espírito Santo. E aquele homem, depois de muito quebrantamento, de muita oração, adoração, arrependimento, porque ele xingou quem mandou o telegrama para ele, esse homem começou a se encher do Espírito Santo, realmente. E quando chegou na Índia, com as suas pregações, com as suas missões, milhares de pessoas se renderam ao Evangelho.
Louvado seja Deus. Como o apóstolo Pedro fez uma pregação que 3.000 pessoas se converteram. João Eide foi até mais longe. Milhares e milhares. Ele passou vários anos na Índia. O evangelho foi pregado genuinamente correto. Muita gente se rendeu ao evangelho. E aquele homem ficou conhecido como um homem de oração, como um homem de adoração, como um homem que, na verdade, tinha o Espírito Santo como seu condutor. Louvado seja Deus. Portanto, irmãos, essa mensagem que Deus colocou no meu coração, continue bebendo da água da vida, continue se especificando na presença do Senhor, através de quê, irmão Mário? Do Evangelho. Ele está te oferecendo. Se alguém tem sede, eu sei que você tem sede, eu tenho sede, nós somos pecadores. Nunca vai faltar a nossa sede de Deus, não. E é preciso você a cada dia dizer, exclamar também, eu tenho sede de Deus, eu vou buscar esse Deus bendito. Louvado seja Deus. Venha, ele disse, venha a mim e beba. Continue, meu irmão, bebendo dessa água da vida, que Deus, com certeza, ainda tem muita obra, ainda tem milagres para fazer na sua vida. Que Deus nos abençoe. Amém.